Opa, estamos ao vivo, Live de número 10, ansiedade da separação. Nós vamos falar hoje, isso aí pessoal, vai entrando. Eu vou avisar lá na comunidade Control que nós estamos ao vivo agora e vamos começar daqui a pouquinho a nossa live de número 10. Gente, eu estou muito animado, são 10 lives. São 10 lives já que nós estamos fazendo, estamos completando 10 lives. Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, excelente noite para vocês. Deixa eu mandar aqui na comunidade Control que nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram. Eu vou mandar aqui o link da nossa live de hoje. Cadê aqui? Perfil. Pronto. E é isso aí, gente. Daqui a pouquinho a gente começa. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade da separação. Afinal de contas, o que será isso? Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Boa noite, Andressa, minha esposa maravilhosa, seja bem-vinda. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Boa noite, Kennedy Góes, seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Antônia, seja muito bem-vinda. Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 10. Eu vou deixar um comentário aqui. Show, muito bem. Então, eu vou começar falando com vocês hoje sobre uma introdução, tá? Hoje nós vamos falar a respeito da ansiedade da separação. Então, vamos começar falando sobre uma história que aconteceu comigo lá no hospital, muito interessante, que tem a ver com a ansiedade da separação, tá? Vamos falar sobre medo, vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre medos impróprios em relação ao estágio de desenvolvimento. Vou explicar isso para vocês, o que é isso, tá? Vamos falar sobre figuras importantes. O que a ansiedade da separação tem a ver com figuras importantes na nossa vida, certo? Vamos falar também sobre preocupação persistente e excessiva. Será que você tem esse tipo de preocupação? Se é uma preocupação que é exagerada, uma preocupação que foge assim da média. Vamos falar sobre, dentro desse tema da ansiedade da separação, de pessoas que têm pensamentos relacionados a eventos indesejados. O que será isso? O que será esse tipo de evento indesejado? Vocês vão descobrir que na ansiedade da separação também, as pessoas geralmente elas têm um comportamento de se recusar a sair de casa. Pois é, isso acontece muito. Também na ansiedade de separação, hoje a gente vai falar sobre um medo excessivo de ficar sozinho ou... Deixa eu só parar meu WhatsApp aqui. Ele tá... Pronto. Aí, voltei. Pronto. Então vamos falar assim, sobre esse tema de ansiedade da separação, um medo excessivo de ficar sozinho, um medo excessivo de ficar sozinha. Isso acontece na ansiedade da separação. Vou explicar para vocês, tá? Outra coisa, e gente, hoje está quente, hein? Tá calor. Deixa eu tomar um pouco de água aqui.
Tô seco hoje, nossa, tomei muita água. Sejam bem-vindos, bora entrando aí. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Sejam bem-vindos, pessoal, muito bem-vindos. Então, outra coisa que acontece na ansiedade da separação é o seguinte. Eu falei sobre pesadelos constantes, né, meu povo? Que a ansiedade da separação causa isso nas pessoas. Outra coisa que a ansiedade da separação causa e que está relacionada, a gente vai falar sobre sintomas. Sintomas que a pessoa sente na pele por conta dessa ansiedade da separação. Outra coisa, vamos olhar também em relação ao tempo que isso acontece, em relação ao tempo que essa ansiedade da separação acontece, né? Se acontece mais em criança, se acontece mais em adulto, se acontece mais em adolescente, quando que acontece em adolescente, quando que acontece em adulto, quais são as principais características, quais são os principais comportamentos que as pessoas que têm a ansiedade da separação apresentam. Então, hoje a live está imperdível. Nós vamos falar também como a ansiedade da separação afeta adultos, como afeta crianças, como afeta adolescentes. Isso é muito importante porque de repente você vai começar a assistir a live e você vai identificar que talvez você não tenha isso. Ou talvez você tenha a ansiedade da separação. Ou você vai começar a identificar que um sobrinho, o seu filho, alguém pode estar passando por esse momento que é um momento muito difícil. É um momento muito, muito, muito delicado, ok? E também nós vamos falar sobre os fatores de risco. Existem fatores de risco que influenciam a ansiedade da separação. Então fica comigo aqui até o final da live, que hoje, presta muita atenção, hoje temos uma surpresa, uma comemoração, vou falar assim, uma comemoração da live de número 10 e só vai receber quem estiver comigo aqui ao vivo até o final. E não é clichê não, gente, é uma coisa que eu vou liberar aqui para vocês hoje. Eu fiquei pensando, falei, será que eu libero isso pro pessoal? Eu falei assim, não, eles merecem. Eles estão lá toda quinta-feira, eles me acompanham, o pessoal é muito bacana, o pessoal comenta na live, o pessoal participa, então eu decidi fazer isso. Fica comigo até o final e eu vou tomar essa água aqui um pouquinho. Porque hoje realmente está muito calor. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à nossa live de número 10. Sem enrolação, vamos começar falando de uma história que aconteceu comigo no hospital. Deixa eu erguer um pouco minha cadeira aqui. Sim, beleza. Deixa eu parar aqui a nossa música. Show. Ansiedade da separação, vamos lá. Uma história que aconteceu comigo no hospital que foi o seguinte, como vocês já sabem, na época da pandemia eu estava trabalhando lá no hospital e era muito difícil, era 12, 13 pessoas morrendo por dia, uma coisa muito delicada, realmente complicada, atendi várias pessoas. E a história aqui é o seguinte, uma vez internou um homem lá no hospital e esse homem que internou lá, ele tinha uma meia-idade, tá? Uma meia-idade assim, e quando uma pessoa internava lá, depois que o médico avaliava ela, depois que via que a saturação estava caindo, depois de uma avaliação dos sintomas, fazia ali alguns exames, né, como a gasometria, que é para verificar o nível de oxigênio no sangue. Então, a partir disso, a pessoa verificava se o quadro dela era importante e grave, então ela era internada. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele foi internado, ele tinha ali cerca de uns 40 e poucos anos e tal, quando a pandemia estava bem complicado, bem difícil, gente. E o que aconteceu? Todo santo dia, às 4 horas da tarde, eu trabalhava à tarde,
nós íamos lá, eu digo nós porque trabalhava eu e mais outras 2 psicólogas, né? Foi muito bom esse período que a gente trabalhou lá. E aí eu fazia as videochamadas à tarde. Então imagina um paciente, uma pessoa que estava lá internada, estava lá na clínica de Covid, né? De síndrome respiratória. E aí a gente fazia a videochamada, era breve, de cerca de 10 minutos no máximo, de 5 a 10 minutos, dependia muito do paciente. E aí esse paciente tinha uma mulher, ele tinha uma esposa que pensa numa esposa de verdade, sabe? Que se preocupava, ela ficava extremamente preocupada com ele porque ele era o amor da vida dela, ele era uma pessoa, gente, que fazia de tudo na casa. Ele construía, ele arrumava o armário, ele cozinhava. Pensa, um marido exemplar, um marido assim muito alegre, uma pessoa muito alegre. E o que aconteceu? Tá começando a chover. Graças a Deus, maravilha. Para dar uma, né? E aí, voltando à nossa história, o que aconteceu? Esse homem internado lá, a gente fazia videochamada e eu comecei a avaliar o comportamento dessa pessoa, dessa esposa. Eu comecei a observar que ela era uma pessoa muito dependente emocional. Ela tinha um medo extremo, excessivo desse homem morrer, desse homem falecer. Outra coisa que ela apresentava, além das videochamadas, eu fazia atendimento com ela, né? Então pegava lá o tablet e a gente conversava, verificava como que estava o estado do humor dela, como que ela estava, como é que estava a ansiedade dela. E ela sim, se demonstrava uma pessoa extremamente preocupada. Ela demonstrava pensamentos catastróficos, né? Pensamentos catastróficos, melhor dizendo. Ela sempre pensava o pior em relação àquele marido, que aquele marido ia morrer, que aquele marido não ia sair do hospital, que aquele marido ia acontecer o pior assim com ele, gente. E foi um momento muito difícil, muito difícil. Ele, infelizmente, piorou e foi para a UTI Covid, unidade de terapia intensiva, né, onde a pessoa precisava de mais cuidados, precisava de mais monitoramento, melhor dizendo, né? E aí acabou que ele precisou ser entubado. E eu fazia videochamada com essa esposa, vendo o marido, e ela demonstrava uma angústia muito, 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 muito grande. Ela demonstrava uma angústia muito grande em relação a esse marido, porque ela tinha esse medo excessivo de perdê-lo. E o quadro clínico dele não era bom, não era, ele não melhorava, ele não sarava. E essa mulher, ela começou a apresentar sintomas de ansiedade. Ela foi até o hospital, fiz atendimento com ela. Ela começou a apresentar cefaleia, né, que é dor de cabeça, sensação de falta de ar, enjoo, o vômito. Ela começou a entrar num estado de medo e de ansiedade extremo e excessivo. Daí comecei a identificar que ela tinha ansiedade da separação. Pois bem, o desfecho dessa história, infelizmente, não é legal. Esse marido faleceu, chegou a morrer. Eu lembro de como foi difícil, foi à noite assim, o acolhimento, né? Então, o hospital ligou para ela chegou no hospital, aí o médico deu a notícia, ela entrou em pranto e foi muito intenso esse acolhimento de luto. Eu senti a dor dela, assim, sabe? Foi muito difícil ela passar por esse momento. E ali fiz um atendimento psicológico, ficamos assim, algumas horas com ela, e ela apresentava essa ansiedade da separação, sabe? Que é muito delicado, é um assunto muito complicado, tá? E eu quero começar aqui a distinguir para vocês o que é ansiedade da separação. Tudo que eu vou falar para vocês aqui não é uma coisa que eu vi, são dados científicos comprovados através de um estudo colocado no diagnóstico, no DSM, né, que é o diagnóstico, Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, assim, não é uma coisa que eu li na internet, ok? É um estudo realmente baseado em empiricidade, em dados científicos, ok? Bom, para começo de conversa, a gente tem que entender o seguinte: o que é ansiedade da separação? É uma pessoa
passar por um momento de excessivo, vamos pensar assim, uma coisa fora da curva, um medo excessivo e impróprio em relação ao momento de vida que ela está vivendo. Calma que eu vou explicar, calma que eu vou deixar bem fácil, vamos deixar mastigadinho isso daqui para ficar bem fácil, tá bom? Um exemplo, por exemplo, imagina só que um adulto, depois da pandemia, ele não consiga ficar sozinho de jeito nenhum. Não consegue ficar sozinho de jeito nenhum, com medo excessivo, com pensamentos catastróficos, imaginando o pior e a cabeça dele não para. Com os sintomas, ele não consegue, por exemplo, ficar e sair sem a esposa. Isso é um indicativo, é um indicador de ansiedade da separação. Então, quando eu falo aqui, ansiedade da separação é um medo excessivo de deixar alguém. Fechou? Ficou claro? Vamos continuar então. E eu vou falar de alguns aspectos. Para a gente considerar que de fato tem uma ansiedade da separação, precisa entrar em pelo menos 3 ou mais desses fatores que eu vou falar aqui para você. E o primeiro fator é o seguinte: figuras importantes, pessoas importantes. Então, a ansiedade da separação, ela é um transtorno de ansiedade envolvendo a incerteza. É um medo excessivo ante a ocorrência de alguma coisa ou na previsão do afastamento de casa, por exemplo. Então vamos dar um exemplo aqui de criança e adolescente. Essa criança e esse adolescente chega e fala assim para ele: a gente vai mudar de casa, você não vai mais morar aqui, você vai ir para outro lugar agora. E nessa possibilidade, nem aconteceu o negócio, né? Sabe essa ansiedade de tipo, pode acontecer, né? Ou também numa previsão, dia tal a gente vai mudar de cidade. Se essa pessoa passa por um medo excessivo, se essa criança ou se esse adolescente passa por um medo excessivo, é um indicador de ansiedade da separação, ok? Por quê? Em relação ao medo de sair de casa, ao medo de se mudar. Porque vamos pensar, vem aqui comigo, pensa aqui comigo. Casa é um lugar de refúgio. Geralmente é um lugar de descanso, é um lugar onde a gente se sente acolhida, é um lugar onde você se sente mais confortável, mais tranquilo. E nessa ansiedade de separação, de sair desse lugar de segurança, pode ocorrer esse medo excessivo, beleza? Seguindo aqui, como que isso funciona para um adulto? Como que isso funciona para um adulto? É o exemplo que eu dei anteriormente. Nesse pós-pandemia, muita gente mesmo, e eu atendo homens e mulheres com ansiedade da separação, que acontece o seguinte: a pessoa não consegue sair de casa. Ele fala assim: eu não vou sair de casa porque pode acontecer alguma coisa comigo. Ele fica com ansiedade. Essa pessoa, ela começa a ficar com medo. Gente, pensa num medo extremo, uma coisa fora da curva, uma coisa excessiva. Isso torna uma ansiedade da separação. E essa é justamente nisso. É tipo assim, e se isso acontecer? A partir desse pensamento, a pessoa ela começa a desencadear vários outros pensamentos catastróficos. Por exemplo, se eu sair de casa, a gente for para outra cidade, eu não vou me adaptar, eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa comigo, eu posso ser sequestrado, eu posso ser assaltado. Porque tem essa coisa do lar, tem essa questão da segurança do lar, ok? E esse medo, essa ansiedade, essa preocupação que essa pessoa tem, que essa pessoa passa, é excessiva e é persistente. Não é uma coisa assim, vou me mudar. Não, é uma coisa excessiva, é uma coisa persistente que fica perseguindo essa pessoa. Essa pessoa ela se sente com cansaço, um esgotamento emocional. Acerca também de quê? De possíveis perigos
que possam acontecer com pessoas, com figuras importantes. Então imagina só, vamos dar um exemplo de uma esposa que ama muito o seu marido. E ela fica pensando assim, ele vai trabalhar e, ele pode morrer, ele pode ser assaltado, ele pode, a pessoa ela começa a desenvolver vários e vários pensamentos ruins. Ele pode desenvolver uma doença grávida, ele pode se ferir, fica nesses pensamentos e a pessoa pode ficar até mesmo aérea. Como assim, Jefferson? Porque imagina só, a realidade é o seguinte, a pessoa foi trabalhar, o marido foi trabalhar e a esposa ela começa a pensar tanto, de forma catastrófica, que esses pensamentos, ela começa a ficar meio aérea, porque a mente dela está muito lá no evento catastrófico, né? Então precisa voltar para a realidade. Esse é o trabalho que eu faço na clínica. Vamos voltar, calma. Não aconteceu, calma. Vamos pensar no aqui e no agora. Já uma dica aí para você se está se identificando com a ansiedade da separação. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas têm esses pensamentos catastróficos. Desculpa aí se eu enrolar, porque catastróficos falar toda hora, às vezes enrola. Mas o que acontece, meu povo? Essa pessoa ela tem uma necessidade de verificar. E agora, é muito importante isso aqui, presta atenção aqui. O que é uma necessidade de verificar? Quando se tem ansiedade da separação, essa pessoa fica ligando toda hora. Viu? Você tá bem? Viu? Já chegou? Viu? Você foi no mercado? Deu tudo certo? Ela tem essa necessidade, essa constante necessidade de saber e de estar em contato com a pessoa em toda hora, em todo momento. Ela fica ali ligando, ela fica mandando uma mensagem, ela fica mandando um WhatsApp toda hora para essa pessoa. É uma pessoa com essa ansiedade da separação, ela pensa assim muito no fim, no resultado, Ela vai lá no final, ela fala assim, se meu marido morrer, se meu noivo morrer, se meu filho for ferido, acabou o meu mundo. É uma pessoa que não tem uma perspectiva de futuro, porque a mente dela só tem pensamentos ruins, pensamentos catastróficos, ok? Sabendo disso, outra questão importante voltada para a ansiedade da separação. Outro tópico aqui, eventos indesejados. Ela pensa o seguinte, isso pode me separar da pessoa que eu gosto, da pessoa que eu amo. Por exemplo, um sequestro, um acidente, essa pessoa ficar doente, a morte. Isso aconteceu muito no hospital, a ansiedade da separação, por quê? A pessoa ficava com Covid internada, a pessoa ficou internada lá, o médico ligava, você não podia ir. Imagina como é a cabeça da pessoa. O médico ligava, tá assim, tá, mas tá assim, tá bom, até amanhã. Ainda bem que tinha as chamadas de vídeo, e aqui fica uma reflexão, uma ressalva muito importante e um agradecimento a todos os psicólogos e psicólogas que trabalharam nessa pandemia arduamente. Olha, vocês são pessoas extraordinárias, ok? Foi realmente, eu falo por experiência própria, foi um trabalho difícil. Foi um trabalho muito desgastante, emocionalmente, fisicamente foi. Então o acolhimento era com essas pessoas que a gente fazia. E aí, voltando aqui agora, o que acontece? Essa pessoa ela fica com medo de acontecer alguma coisa e isso separar ela da pessoa que ela ama, por exemplo. Então veja que a ansiedade da separação é um calabouço que a pessoa entra e ela fica sendo refém dos seus próprios pensamentos. É isso que acontece. Você fica refém das suas crenças. Você fica refém dos seus pensamentos catastróficos. E isso se torna um ciclo ao ponto de uma pessoa desenvolver sintomas, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outra questão envolvendo a ansiedade da separação é um comportamento assim, eu vejo isso todo santo dia. Pessoas com medo de sair de casa. Pessoas com medo de ir para a escola, pessoas com medo de ir para o trabalho, pessoas com medo de
fazer qualquer coisa na vida porque ela pode se separar de outra pessoa, certo? Uma outra coisa, vocês viram aí, né, que saiu um decreto que agora no estado de São Paulo, pelo menos, não precisa usar mais máscara em áreas livres, locais abertos. Tem pessoas que trazem para mim assim, meu, como assim não pode? Tudo bem, eu entendo o lado dela de ter um zelo a mais, um cuidado a mais e tá tudo certo, pode usar, quer continuar usando, ok. Mas o medo excessivo, isso toma conta da mente dela, certo? Então, a ansiedade da separação, ela está voltada a essa recusa, a pessoa recusa e luta para não sair de casa, porque ela pensa o seguinte, se eu for trabalhar, ele pode não gostar mais de mim, ela pode me largar. A pessoa ela começa a desenvolver essas crenças, veja que os pensamentos... Gente, a ansiedade... Pensamento é igual a ansiedade, ok? Fica claro aqui que o pensamento ele domina o nosso corpo. Você é o que você pensa, entendeu? Então, temos que ter isso em mente muito evidente, muito claro. Por quê? Você pensa, você tem um sentimento, uma sensação ou um sintoma, logo isso te leva a um comportamento, uma atitude. Então, imagina uma pessoa que ela tem essa ansiedade da separação. E ela fica pensando, bom, eu não vou sair de casa porque pode acontecer um acidente. Isso pode me separar da minha família, dos meus filhos. Imagina um pai com esse tipo de pensamento. O que significa para um pai com esse tipo de pensamento, sabendo que ele é o provedor do lar, da casa, que ele precisa trabalhar de fato, que ele precisa botar a comida na mesa, vamos colocar assim, e ele tem isso. Imagina só. Mas não é o fim, existe solução, existe tratamento para isso. Existe tratamento para a ansiedade da separação. E crianças, como que isso acontece nas crianças? E aqui eu vou fazer uma pausa para tomar um pouquinho de água. Comenta aí se vocês estão me ouvindo, se vocês estão acompanhando. Deixa eu ver os comentários. Beleza? Muito bem, vamos continuar. E em crianças, como que acontece essa ansiedade da separação? As crianças, elas ficam fazendo sombra nos pais, onde o pai vai, onde a mãe vai, ele fica atrás. Fica atrás, um medo excessivo de não poder perder. Depois dessa pandemia, o que aconteceu de crianças e adolescentes desenvolver a ansiedade da separação? Olha, extremo, estourou assim. Estourou assim, certo? Então, obrigado pelo seu comentário, Ju Pires. No final vou dar várias dicas para esse tipo de ansiedade específico aqui, tá bom? O que eles ficam fazendo? Eles ficam fazendo som. Onde a mãe vai, eles ficam atrás. Mas não é uma coisa assim, tipo, aquela criança está com uma vergonha, tá tipo assim, um pouco tímida. Não, isso é diferente. É uma coisa excessiva. Estou falando de uma coisa excessiva, uma coisa extrema, uma coisa fora da curva, beleza? Então, outra questão que envolve a ansiedade da separação é o temor excessivo de ficar sozinho. Anota aí. Temor excessivo de ficar sozinho e lutar contra isso. Lutar contra isso, certo? A pessoa não consegue ficar sozinha. Não consegue. Sempre tem que ter alguém ali, sempre tem que ter alguém olhando, alguém acompanhando. Isso é muito evidente. Gente, isso é claro na ansiedade da separação. Se tem a possibilidade dessa pessoa ficar sozinha, nossa, aí já complica tudo. Algumas falas, eu não gosto de ficar sozinho, isso me incomoda, eu entro em pânico, eu vou morrer, sabe? Ela tem esse tipo de discurso. É aquela pessoa que, por exemplo,
O filho não pode ir para a escola que a mãe já fica assim extremamente desesperada. O esposo não deixar que a esposa vá trabalhar porque tem aquele medo que ela não sabe se defender, ela é uma pessoa frágil. Né? Veja que essa ansiedade da separação tem muito a ver com, e a ansiedade em si, tem muito a ver com o quê? Com o controle. A pessoa quer controlar tudo. Quer controlar, não, deixa comigo, eu controlo isso e tal. Então, essa questão, perceba que essa questão de controle é muito evidente. Outra parte aqui, envolvendo a ansiedade da separação, é dormir longe de casa. Né? E isso acontece em adultos, ok? E também em crianças e adolescentes. Em adultos é o seguinte, imagina só que um empresário, uma pessoa que trabalha viajando, e ela passa por um trauma, é assaltado, ela passa por uma questão difícil em uma viagem, aí ela começa a desenvolver isso. Não consegue dormir sozinho, não consegue dormir sem a família, não consegue dormir sem a esposa, não consegue dormir na mesma casa dos filhos, certo? E ela luta, ela recusa, ela fala, eu não vou dormir longe, eu não vou, certo? Isso é muito evidente. Por quê? O que acontece aqui na cabeça da pessoa? Ancoragem do pensamento. A ancoragem do pensamento, gente, é o seguinte. A pessoa passa por um trauma e quando ela é exposta a uma situação semelhante, por exemplo, ela passou um trauma quando estava viajando, aí ela vai viajar, o que acontece? Abre aquela janelinha na cabeça e fica apontando, ó, lembra do seu trauma? A sua mente ela fica te acusando, é uma autossabotagem. Como se ficasse uma âncora lá no pensamento e não sai disso, fica nesse ciclo. Por exemplo, em crianças e adolescentes acontece o seguinte, a criança não consegue dormir na casa da amiga, do amigo, o adolescente também não, começa já a ter ataque, já começa a ter sintoma. E outra questão aqui é o seguinte, que acontece na ansiedade de separação. São pesadelos constantes. Não um pesadelo, é um pesadelo constante. Imagina só, pessoa, ela está vivendo um processo de divórcio, né? E ela não quer se divorciar. Ela começa a ter pesadelos. Da pessoa morrendo, da pessoa deixando ela, da pessoa traindo ela e constante, toda noite, pá. Por que pesadelos acontecem? O que são sonhos? Os pesadelos e os sonhos são representações do nosso inconsciente, então você vive alguma coisa ali durante o seu dia e aquelas informações, aquelas imagens, aquelas memórias ficam guardadas na sua cabeça, numa caixinha, e quando você deita para dormir, isso pode aparecer. Então quando você tem um sonho, geralmente está ligado ao momento em que você está vivendo, certo? Então, uma pessoa que tem ansiedade da separação, ela passa por um medo e um pesadelo constante. A mãe morrendo, o filho morrendo, se separando no casamento, terminando o noivado, terminando o namoro, e isso é constante, não para. Outra questão são os sintomas, gente. Os sintomas da ansiedade da separação, que é o seguinte, a pessoa quando a separação ocorre, e seja uma pessoa ir morar longe, seja um amigo, que seja um familiar que falece, que morre e tal, quando a ansiedade ocorre, quando acontece, a ansiedade ocorre não, melhor dizendo, desculpa, quando a separação ocorre ou ela é prevista, pode ser um exemplo de um estado paliativo. O seu avô lá, ele vai morrer, não tem jeito, o médico falou, está em estado paliativo, cuidados proporcionais. Aí, a pessoa ela pode desenvolver o quê? Sintomas. Outra situação, você fala para os seus filhos assim, olha, eu e o seu pai, a gente vai se separar. Não está dando mais certo, porque a vida é assim, né? Não vou ser romântico, a vida é assim, isso acontece, gente, isso acontece. Tá? Isso acontece. E aí, o que acontece? A pessoa começa a ter sintomas. E eu vou dar aqui alguns exemplos de sintomas de ansiedade da separação, que são semelhantes, não iguais,
mas semelhantes aos sintomas de um ataque de pânico, por exemplo, mas não com a mesma intensidade. Você que está aqui na live passada a gente falou sobre isso, sobre ataque de pânico e tal, dá uma olhadinha lá depois, no meu Instagram, live de número 9. Mas aqui na ansiedade da separação, os sintomas eles são o seguinte, raramente em crianças acontecem palpitações, né? Então o coração começa a bater mais rápido. Em crianças isso é raro. Sensação de desmaio, a pessoa ela fica, vou desmaiar. E em crianças isso é raro, é mais comum em adolescentes e também em adultos, tá? Esse tipo de sintoma. Outros sintomas que são mais comuns tanto em crianças quanto em adultos, tá bom? Dores de cabeça, dor abdominal, enjoo, a pessoa chega a vomitar, gente. A pessoa chega a vomitar. Por quê? O que é a ansiedade? Como eu falei na nossa live anterior, a ansiedade ela é ativada a partir de uma ameaça. Se o seu cérebro identifica de forma consciente ou inconsciente que você está em um estado de ameaça, por exemplo, nesse caso aqui de separar-se de alguém, ou da separação em si, automaticamente começa a desenvolver uma disfunção hormonal, começa a subir cortisol, começa a subir adrenalina, isso vira uma bagunça no seu corpo. Por isso que você sente sintomas físicos, entendeu? Então, quando tem essa ameaça, dessa ansiedade da separação, a pessoa começa a desenvolver esse tipo de sintomas que eu citei para vocês. Em relação ao tempo, vamos pensar aqui no tempo agora. No tempo que isso acontece. Vem comigo, ó. O tempo é o seguinte, em crianças e adolescentes, o que a gente percebe? E nisso você já pode começar a identificar aí nos seus filhos, nos seus sobrinhos, familiares, tal. Começa a dar uma olhada, começa a identificar, ver se até aqui tem 3 ou mais os fatores que a gente falou, conversou, né? E também em relação ao tempo, porque o tempo é importante. Se estiver fora, não corresponde. Então, 4 semanas, pelo menos 4 semanas ou mais, manter esse padrão que a gente conversou aqui, isso pode ser um indicador de ansiedade da separação. 4 semanas ou mais, né? Do medo excessivo, da separação, dos pesadelos constantes, em pelo menos 3 daqueles que a gente conversou anteriormente. Em adultos já é diferente, né? Em adultos é o seguinte, 6 meses ou mais. 6 meses ou mais, isso já caracteriza a ansiedade da separação. Então, é preciso observar 2 coisas, o tempo e também observar os sintomas, né? Pelo menos 3 do que a gente conversou. Outras características que envolvem a ansiedade da separação, que é o seguinte, esse tipo de transtorno, né, da ansiedade de separação, ela causa uma perturbação na pessoa ao ponto de prejudicar a vida dela em várias áreas. Área social, família, relacionamento, não consegue sair de casa porque não consegue trabalhar, escola, faculdade, trabalho, enfim, isso começa a afetar várias áreas da vida dessa pessoa. E essa perturbação que traz esse prejuízo não está relacionado com qualquer outro tipo de transtorno mental, nenhum transtorno de ansiedade, como ataque de pânico, como ansiedade generalizada, com toque e por aí vai. Agora, comportamentos que envolvem crianças. Quais são comportamentos característicos que a gente pode observar em crianças e adolescentes em relação à ansiedade da separação? Seguinte, retraimento. Se aquela criança é muito retraída socialmente, ela não consegue discorrer, uma pessoa... Não é uma pessoa tímida, é diferente. Ser tímido é uma coisa de personalidade. Ter um retraimento social é diferente. A pessoa, ela fica... Aquela criança fica naquela sombra ali do pai, da mãe, do irmão, que seja, né? Uma apatia, aquela pessoa apática, sabe? Que não demonstra ali uma emoção, tristeza, dificuldade de concentração nos brinquedos ou nas atividades que ela tem mesmo. Medo de animais, medo de monstros, medo de escuro,
medo de ladrão, de acidente de carro, de avião, de viagem, tudo que envolve um perigo relacionado à família são comportamentos característicos de crianças e adolescentes envolvendo a ansiedade da separação. Outras coisas que essas crianças e adolescentes podem falar para os pais, e você que é pai, presta atenção aqui comigo, tá? Eles podem falar que estão vendo monstros, que estão vendo criaturas assustadoras, tentando agarrá-la, tentando puxar ela, sentir que é observado em todo momento, uma necessidade de atenção constante, uma dependência emocional constante, e isso tudo se torna um problema na família, ok? Problemas com adultos. Mas antes de falar sobre isso, nós estamos caminhando aqui, já estamos caminhando para o final da nossa live. Você que está aqui até comigo até agora, no final eu tenho uma surpresa para vocês. Live de número 10. Eu tenho uma surpresa para vocês que só vai receber quem ficar até o final. Só isso que eu falo, beleza? Seguindo aqui em frente, eu quero honrar você que está aqui comigo até o final. Vamos lá. Em adultos, como isso acontece? Um adulto que depende muito das pessoas, um adulto que tem uma dependência emocional muito importante, uma pessoa que é super protetora, uma pessoa que é super controladora, uma pessoa que tem uma necessidade de atenção toda hora, uma pessoa que ela tem essa dependência emocional muito forte, muito intensa. Isso é um reflexo da ansiedade da separação. Em relação à idade, isso aparece em adultos, em cerca de 1,9%, em crianças isso aparece entre 6 e 12 meses, mais ou menos uns 4%, em adolescentes, no período de 12 meses, cerca de 1,6%. Isso é mais comum em crianças, e é mais forte, mas tem em adultos também. E em meninas, acontece nos dois sexos, mas em meninas a gente vê que é uma coisa que acontece mais, aparece mais, certo? Isso pode aparecer em qualquer período da infância, isso é mais raro de acontecer na adolescência, e muitos adultos podem ter desenvolvido a ansiedade da separação mas não se lembrar do que desencadeou isso, mas ter os sintomas de ansiedade e não saber o porquê ele tem ansiedade. Isso acontece muito. A pessoa às vezes chega no consultório e fala assim, você tem ansiedade, estou sentindo isso, e ela não lembra o porquê, o motivo. Porque é aquele pensamento essencial, aquela coisa que ficou guardada lá na mente. E quando a gente vai discutindo, quando a gente vai vendo isso a fundo, a gente começa a observar que alguns períodos na infância desencadearam ansiedade da separação. Em questão genética, a gente vê uma pesquisa que entre gêmeos de 6 anos de idade existe uma compatibilidade de 73% de ansiedade de separação. E em crianças com esse tipo de transtorno um dado interessante que a gente vê uma sensibilidade maior em relação quando o ar está mais enriquecido com o CO2, que é o dióxido de carbono, sabe, poluição? Então, geralmente, crianças que têm ansiedade da separação, elas têm essa dificuldade em relação à respiração, essa sensibilidade em relação à respiração quando tem muita poluição no ambiente. Em questão de suicídio, voltado para ansiedade da separação, é muito raro, o risco é mínimo, ok? E agora eu vou dar para vocês que ficaram comigo aqui até o final, dicas para controlar isso. Como que eu faço para controlar isso? Como que eu faço para lidar com a ansiedade da separação? Primeira coisa, você precisa registrar os seus pensamentos catastróficos, como papel, caneta, lápis, papel. Começa a ver quais são os pensamentos que passam na sua cabeça quando você tem essa ansiedade da separação. Você vai começar a ver que esses pensamentos eles são irreais. É um medo que é excessivo, é uma coisa que está além, que não está no seu controle. Anota e começa a observar. Anota e começa a analisar esse tipo de pensamento. Registrou. Outra coisa, começa a questionar esse pensamento. Gente, o segredo é o pensamento.
Você precisa questionar. Será que de fato isso é verdade? Será que realmente se a minha esposa sair de casa ela vai morrer? Qual que é a chance disso acontecer? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Precisa questionar no silêncio da sua alma, no silêncio da sua mente, questionar esse tipo de pensamento. E o outro pulo aqui é o seguinte, você substituir esse pensamento, troca esse pensamento. Será que você registrou, você questionou, substitui por um pensamento mais adaptativo, um pensamento mais tranquilo, mais de boa, certo? Então, vou dar o exemplo da esposa, o que eu estou falando da esposa hoje? Dá o exemplo da esposa, minha esposa vai trabalhar, mas nossa, ela pode morrer, pode acontecer, pode um monte de coisa. Mas será que realmente é tudo isso? O ambiente que ela está indo, ela faz esse trajeto todo dia, ela está de carro, ela está segura, né? Eu verifiquei o carro, então tem que ter um equilíbrio em relação à verificação. Por quê? Uma pessoa que é ansiosa, ela tem essa necessidade de verificar. Será que realmente isso está acontecendo? Será que realmente essa pessoa está bem? Vai lá, verifica. Eu recomendo que você faça isso. Mas tenha um equilíbrio. Por quê? Senão a sua mente ela não vai te deixar em paz, assim, você vai entrar numa autossabotagem. Então você precisa, nesse círculo de preciso verificar se a pessoa está bem, se meu filho está bem. Tem gente que tem essa ansiedade de separação, que é o seguinte, elas envolvem uma coisa interessante, que é ir lá ver se os filhos estão respirando quando estão dormindo. Não, será que está respirando? Vai lá verificar. Isso acontece, viu, gente? E aí, uma coisa interessante é verificar. Vai lá, verifica. Viu que está bem? Ok, anota, está tudo bem, está certinho, está tudo certo. Depois que anotou, que viu que está bem, tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio, porque senão cada vez que você fizer esse comportamento, cada vez que você reforçar isso fica mais forte e isso aumenta o seu medo excessivo, tá bom? E aqui outra coisa importante, gente, é o seguinte, o que eu posso e não posso controlar, porque pessoas que têm essa ansiedade da separação, elas têm uma coisa muito forte, que é essa necessidade de controle, essa necessidade de verificar, essa necessidade de ver se está tudo certo. Então, veja o seguinte, tenha uma lista de coisas que você pode controlar e de coisas que você não pode controlar, ok? Tenha isso, porque isso vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Beleza, gente? E para vocês que ficaram até o final aqui, tem uma surpresa, vocês vão ganhar um bônus aqui, uma coisa assim inédita mesmo, hein? Mas antes eu queria saber se vocês entenderam o assunto e se vocês têm alguma dúvida, uma pergunta que queira fazer para que eu possa responder. Enquanto eu vou preparando aqui a nossa surpresa. Aqui. Se alguém tem alguma dúvida, essa é a hora. Beleza. Gente, a surpresa é o seguinte, acho que vocês entenderam aí o nosso conteúdo. Eu vou disponibilizar agora gratuitamente o capítulo 4 do meu e-book Controlando a Ansiedade. Gratuitamente. É isso. Tá? É um capítulo onde eu falo sobre insônia. Esse livro eu escrevi quando eu estava na pandemia lá no hospital. Então, eu só preciso de uma coisa para compartilhar isso com vocês. Uma coisa. Eu preciso que vocês escrevam para mim, aqui nos comentários agora, o e-mail de vocês. Que eu já envio agora esse capítulo 4 desse e-book para você ler uma linguagem simples, fácil, uma coisa que você pode adquirir conhecimento para ter mais controle na sua ansiedade, ok? Então escreve aí para mim, que eu já ponho aqui e dou um concluído.
Temos uma pergunta aqui da Nelly. Nelly, seguinte, medo da própria morte é medo da separação? Pior é ser crente e ter medo da morte. Olha, apesar de você ser crente, né, o que acontece? Você é uma pessoa, ok? Dependendo da sua espiritualidade, você tem sentimentos, você tem emoções. E é o seguinte, quando a gente fala do medo da separação, do medo da própria morte, isso não é tanto comum no medo da separação, tá? Por quê? Quando a gente fala no medo da separação, na ansiedade da separação, a gente tem que pensar numa coisa excessiva. Esse medo é excessivo? Esse medo que você tem é uma coisa muito forte? É uma coisa muito excessiva? Pensa nisso, tá? Pensa nisso. E ter medo da morte é o seguinte, falando sobre morte é a finitude da vida, né? É a gente entender que a vida realmente acaba, que a vida infelizmente termina. Então é interessante, talvez seja um assunto para uma outra live, falarmos sobre morte, sobre o medo da morte, mas respondendo a sua pergunta, não é muito comum isso na ansiedade de separação, porque a ansiedade de separação é marcada por um medo da separação em relação a outra pessoa e um medo excessivo, ok? Gente, não sei se ficou claro aí para vocês sobre a surpresa, que é o capítulo 4 do e-book. Não sei se vocês estão receosos de colocar o e-mail aqui na live também, mas a Nelly colocou, já vou enviar para ela. Vamos fazer o seguinte, vou terminando aqui a live e vocês mandam para mim no direct, né, por mensagem, qual é o e-mail de vocês. Eu sei, tem 10 pessoas aqui, dá para saber quem que é, ó. Consigo ver quem está aqui online agora. E aí, vocês mandam para mim por lá. O que vocês acham? Ó, ele Égila já mandou aqui também. Deixa eu colocar aqui, que aqui é ao vivo, hein? Ele é lá. Aí vocês vão receber um e-mail, tá? Show. Bom, pessoal, então é isso. A Nelly e a Eliégila Alves mandaram um e-mail aqui para mim. Já encaminhei, ó, enviei aqui o e-book, tá? Capítulo 4, estou enviando agora. E para você que não colocou o e-mail aqui, talvez ficou receoso, né, e tal, enfim, manda para mim pelo direct do Instagram, que eu vou saber que você ficou aqui até o final da live e vou te encaminhar esse e-book gratuitamente, tá bom? Pessoal, muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Espero que esse conhecimento, esse conteúdo tenha atingido o seu coração, tenha te ajudado de alguma forma a entender sobre a ansiedade da separação, entender quais são os principais fatores, o que causa, quais são as armadilhas que acontecem, e que você tenha hoje uma excelente noite, tá? Depois dessa live, que você possa descansar. Não sei se você vai trabalhar, mas se você não for trabalhar, que você possa realmente descansar, parar, digerir o conteúdo dessa live, que é muito importante para que você tenha cada vez mais saúde emocional e controle a sua ansiedade, tá bom? Toda quinta-feira aqui,
Recado importante, nós temos a nossa live, semana que vem, live de número 11, perfeito? É isso, contem com esse psicólogo e até a próxima. Ah, Maria, vou mandar para você aqui agora também, tá bom? Deixa eu mandar aqui, ó. Maria Antônia. Aí eu já encerro a live, ó. Maria Antônia César. Fechado. Pessoal, até quinta-feira que vem. Essa live fica gravada. Contem comigo. Tchau.